Meus queridos, o texto lido aqui para hoje foi Mateus capítulo de número 5, versículos 33 a versículo 37. O meu estudo, ele quer dizer sobre a igreja e o reino da verdade. Para mim saber o que eu sou dentro desse reino da verdade, eu preciso saber primeiro o que é reino. Então, o reino é um estado governado por um rei. E o reinado é o tempo em que dura o governo daquele rei. Um governo exercido por uma autoridade qualquer, mas, nesse caso, a autoridade é a palavra que vai governar nós, súditos do reino da palavra, sobre o comando de uma credibilidade e de uma soberania sobre os seus comandados ou súditos, e que exerce influência. O reino da palavra na igreja, ela tem que ser a principal afluente de influência na vida dos seus comandados. Se a palavra de Deus não for aquilo que comanda a vida dos seus súditos, esta igreja, ela não passa de uma farsa. Se a sua vida dentro do corpo de Cristo não é comandada pela liderança máxima, suprema e influente da palavra de Deus, você está perdendo tempo. Nós falamos de tudo, mas nós não falamos. A Bíblia diz, eu creio nisso. Por quê? Porque está longe de ser súdito do reinado da palavra. Meus queridos, o reino da verdade de Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, então vocês são súditos meus. Quem ainda não foi liberto pela verdade de Deus, vive uma vida de aparência e vive se escondendo de tudo e de todos, com medo da verdade aparecer. Sente-se arrepios das coisas que fazem, falam e pensam. Quando bate de frente com as verdades de Deus, tem medo de ser descobertos. Porque a ausência de Deus é muito grande e ainda não foi libertos. O que te provoca arrepios e medos? A ausência do reinado da verdade. Porque quando eu tenho a verdade, ela diz, olha, isso aí está errado. Eu disse, então vou me corrigir. Mas quando eu não quero ser governado pela verdade, tudo que ela vir falar para mim, eu ignoro. Eu prefiro sofrer dentro do meu casulo de incredulidade do que aceitar a palavra sendo a libertadora da minha vida. Meus queridos, o medo. Você já viu as pessoas terem medo de errar? Quando você tem medo de errar, é porque você não sabe que existe uma verdade para lhe consertar. Agora, quando você erra e não se conserta mais, você saiu do domínio da verdade. Você está vivendo de aparência, no luxo da morte. Olha bem, quem é politicamente correto dá nojo. As pessoas querem tudo de maneira correta, tudo certinho, menos a vida com Deus. Então o que adianta? É uma vida de hipocrisia. Nós queremos que todo mundo nos vê de uma maneira que eu não sou aquilo. A verdade ainda não me libertou. O reino ainda não apoderou-se de mim. Existem verdades que elas não podem ser ditas. Tem verdades que não podem ser ditas.
Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, ele perguntou: você é o Filho de Deus, tu és o Cristo? Ele disse: você está dizendo isto? Ele podia dizer: sou eu, se eu quiser eu mando anjos, todo mundo morre, mas ele não diz. A verdade que é para ser dita é aquela que liberta, não aquela que mata. Tem muita gente dizendo: eu vou dizer umas verdades para alguém, você precisa primeiro dizer para você. Que verdade você vai dizer para o outro? Você vai vingar em cima de algo que ele fez ou que ele errou. Ah, mas preciso dizer umas verdades. Diz essa verdade para você mesmo. Tiago, capítulo de número 2, versículo 11, diz assim: portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se você não adultera, mas mata, você é transgressor da lei. Versículo 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia, e de misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus está dizendo, a palavra: você não pode dizer alguma coisa que você não é. Tiago está dizendo: falai de tal maneira. Se você diz que é da verdade, e proceda como alguém que vive dessa verdade, que ela te corrige, que ela te discipline, que ela te alimenta, que ela te fortaleça, que ela te embeleza. Tiago proíbe eu falar uma coisa que eu não sou. Falai de tal maneira, capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aquele a quem hão de ser julgado pela lei da liberdade. Você diz que é cristão, então proceda como cristão. Não esqueça que em qualquer lugar desse planeta você é um cristão, você vai proceder como um cristão. Porque quando nós reunimos diante dos incrédulos, nós nos tornamos um igual e ninguém percebe a diferença. De repente nós chegamos na aglomeração do Senhor, nós queremos dar lição de moral nos outros, vocês. Uma vez eu fui fazer um culto de bebê, não é bebê não, é de criança. A mãe barriguda, ali bem vestida. Quando terminou o culto, ela foi lá, vestiu uma sainha, pôs uma blusinha e o barrigão de fora. E dizendo: agora eu deixei de ser crente, eu sou agora um pornô. É brincadeira. É o que mais você vê: pastores, crentes na praia, seminus, mandando foto para o mundo inteiro do seu nudismo. E você vai dizer que isso é liberto pela verdade que ele diz: eu escolhi você, você é propriedade exclusiva minha. Você não é seu. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu eu morreu, desapareceu. Então falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Eu sou a favor de qualquer coisa que você usar. Onde você usar, se você usasse junto de Jesus na mesa da sua casa. Outro dia chegou um pastor e me perguntou assim: eu posso tomar uma cerveja na minha casa com a minha família e um vinhozinho? Ele: pode. Eu pensei que você era contra. Não sou não. Desde que você convida Jesus para sentar na tua mesa e ver você tomar a sua cerveja, o seu vinho, e você diz para ele: toma um guaranazinho aí, senhor, enquanto eu tomo isso aqui, porque isso aqui é proibido para o senhor. Ou você teria coragem de dar uma cerveja para Jesus? Indivíduos que estão pregando o evangelho deles,
mínima condição de ser exemplo para ninguém, de influenciar ninguém, a não ser por ela. Meus queridinhos, é coisa difícil você pregar a verdade hoje, que liberta, porque as pessoas te acham enjoado. A falta da verdade nos traz medo, terror e preocupações, insegurança. Quantos de vocês são inseguros com a vida, com o futuro, com o amanhã, com o relacionamento, com tudo, porque nós estamos fora da verdade. A verdade ainda não diz para mim: olha, eu te trouxe para o sofrimento. Eu não vim prometer para você uma fazenda, um carro, um bem-estar, uma família ajustada. Eu não vim prometer isto. Eu vim prometer o céu, a glória de Deus para você. E para entrar lá, a Bíblia diz o seguinte: se é com dificuldade que o justo entra no céu, imagina o injusto. O reino da verdade, saiba que o medo é o filho que gera a ignorância. A ignorância é o medo do óbvio, do certo, do honesto. A palavra de Deus diz assim no Salmo de número 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou de todos os meus temores. O que eu fiz? Eu fui lá na verdade e abri o coração e disse: olha, eu vim buscar o Senhor porque a minha vida é um tormento. Eu não conheço a verdade que me dá segurança. E o salmista diz: busquei o Senhor e Ele acolheu e me livrou dos meus temores. Versículo 5: contemplai e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clama este o aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Mas quem que ele está falando? Clamou o aflito, aquele aflito por acerto. Ele diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino do céu. Sabe o que é sede de justiça? É sede de ser honesto, é sede de ser verdadeiro, é sede de seguir o Senhor. Doa quem doer, me abandone quem quiser, mas eu sou da palavra. O reino da verdade, ela ilumina a nossa ignorância e traz-nos paz de consciência. A grande vitória do homem, grande vitória do ser humano, a grande vitória do pecador não é ter medo da verdade. A grande vitória do ser humano, do pecador, é descobrir a vantagem que ele tem de ser aliado da verdade. Você sabe por que nós mentimos? Porque nós mentimos? Porque eu não tenho a verdade. Porque eu tenho a mentira. Você sabe por que nós mentimos? Porque eu não conheço a verdade. E eu quero opor tudo aquilo que é verdadeiro. Sabe por que nós mentimos? Porque nós queremos tomar vantagem sobre os nossos erros. E aquele que não conhece os meus erros. Sabia? Ter a verdade como aliada, você não precisa temer. Você não precisa. O Senhor é dono da vida. Em 2 Samuel 2,6 ele disse: eu tiro a vida, eu desço a sepultura e faço subir. Eu empobreço e enriqueço, e eu sou o Senhor. Por que eu tenho medo das coisas? Se é Deus que faz isto. E tem mais uma. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 6, ele diz assim, 5 e 6. Examinai vós mesmos, se realmente estáis na fé, e provai vós mesmos. Tem muita gente enganada que tem fé. Ele não sabe que tem dois tipos de fé. Tem a fé comum,
que é essa fé que todo mundo fala que tem, e a fé salvadora, aquela que te faz aquietar diante da verdade de Deus e dizer: haja por mim, Senhor. Aquela verdade, aquela fé que me faz crer na salvação e me submeter ao reinado de Cristo. Esta fé não é para qualquer um, não. Porque você tem que largar pai, largar mãe, marido, mulher, campos, fazenda, a você mesmo, por amor a Cristo. Você fez isso, você não largou nem seus hábitos, seus erros. Continua do mesmo jeito. Um indivíduo frequenta a igreja 10, 15, 20, 30 anos e não mudou absolutamente nada. Ele não foi liberto. Continua fazendo os erros do passado. Tudo, mesmo jeito. Aí você pergunta: que cristianismo é esse? Que reinado da verdade é esse? Que você tem medo de ser descoberto? O que o Senhor diz? Eu vim trazer uma verdade para reinar sobre os meus filhos, os meus súditos, os meus patrícios, aqueles que são meus, são reinados. O governo, ele tem sobre eles o reino da palavra de Deus. Qual foi a última vez que tu leu uma Bíblia? E você quer falar que você é de Deus? Tu não escuta nem Deus, você vai escutar quem? Não existe outra maneira no mundo, no universo, de você ouvir Deus a não ser pela palavra. Não tem. Não existe. Então nós continuamos a fazer um monólogo. O que é um monólogo? Só eu falo. Um dia uma senhora chegou para mim e disse: eu oro todo dia, toda madrugada, toda noite. Eu disse: o senhor ainda não cansou da senhora, não? Mas por quê? Eu disse: a senhora nunca ouviu ele, não? Só a senhora fala. Põe dentro da tua casa uma pessoa que só ela fala, para tu ver se tu não toca ela de lá. Deus quer que falar o nosso coração. Ele quer trazer a verdade. E quando eu falo, eu não ouço. Então eu não vou mudar, eu não vou transformar. Eu quero um Deus que só me ouve 24 horas, mas eu não quero ouvi-lo. É assim que vivemos. Camarada, todo mundo fala aí na rua: eu sou abençoado, eu estou em paz, eu estou tranquila, mas nunca ouviu Deus. Que paz é esta, hein? Porque eu nunca tive paz. Eu nunca tive paz. Acaba de falar que eu tive paz. Um dia ele está mentindo. Porque Jesus disse no capítulo 10, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Essa paz do mundo aí, aqui? Aqui não. Por isso que eu vivo na luta, lutando contra tudo e contra todos, porque eu sei que eu não tenho essa paz, eu preciso vencer. Na guerra entre você e o diabo, um vai vencer, mas que não seja você que esteja derrotado. Mas quando você não tem um reinado da palavra, você começa a colocar empecilho, dificuldade. Mas eu, cadê a palavra? Não, é eu não dou conta, eu sou fraco, eu sou miserável. Aonde está a palavra que governa a tua vida? É melhor largar esse cristianismo. Deixar de mão. Não é na rua. Eu não creio mesmo em Deus. Tudo que fala para mim eu tenho uma desculpa, eu tenho um porquê. Meus queridos, a palavra de Deus é chique, é maravilhosa. E a verdade, no contexto geral, ela vem trazer para nós segurança. O reinado de Cristo pela palavra. O reinado da verdade é a palavra de Deus dentro da igreja, tomando as rédeas de todas as atitudes dos seus súditos. A Bíblia diz, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Se você é meu, não faça nada sem me consultar. Se você é meu, não fale nada que me magoe, que me aborreça. Eu comando a sua mente. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela vem dominada pela palavra, pela verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. O reinado de Cristo nas nossas vidas. A igreja do século XX perdeu essa liderança de Cristo. Perderam a liderança de Cristo, o reinado de Cristo, o comando de Cristo, o governo de Cristo. As pessoas falam mais do que deve, ouvem mais do que precisa, porque ainda a verdade não reina na sua vida. Em Efésios, capítulo de número 4, 21, diz assim, Efésios 4, 21, ele diz assim, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade de Jesus, versículo 22, no sentido de que, quando no trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano, ele diz, quando você não era de Deus, você vivia enganado. As pessoas rindo da morte, rindo da desgraça espiritual, não sabem o que é isso. O reinado do engano. E se você chegar e falar que eles não vão para a glória de Deus, briga, dá tiro. Porque eles querem um Deus que eles governam. Põe aqui, disse, agora nós vamos sair. Chegando ali, eu pôr o senhor aí, eu vou fazer a minha farra, a minha prostituição, o meu engano, o senhor fica aí. Aí quando eu voltar, eu pego o senhor e põe no bolso. É assim que o cristianismo quer viver hoje. Efésios diz, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. A verdade faz eu ter um procedimento diferenciado. Mas está um novo homem. Você foi criado à imagem de Deus. E quando você foi enxertado pela verdade, o seu procedimento muda. Você já viu o procedimento dos nossos jovens? Nunca se prostituiu tanto dentro das igrejas como no século XXI. Casamentos e casamentos, todos já lascados as suas vidas. Por quê? Porque o procedimento está lá dentro da igreja, não foi transformado pela verdade. E está ficando comum, normal. Satanás disse, eu vou trocar esta igreja reveladora. Em 1958, Satanás entrou num grupo de comunistas e disse, eu vou trocar essa igreja reveladora por uma igreja social. E vou destruir a verdade dentro da igreja. E destruiu. Você pode ver que a Bíblia hoje já não manda na sua vida. Você não tem prazer de ler Bíblia. Então, o comunismo atingiu de cheio. E a igreja passou a ser um clube social, onde as pessoas têm mais valor do que a palavra. Todo mundo quer ser conhecido, quer ser paparicado, quer ser bajulado para servir o Senhor. Eles não querem a palavra, eles querem simplesmente serem vistos. O comunismo trocou e alcançou o objetivo. Por isso nós vimos nas nossas igrejas o nudismo, a imoralidade, o desrespeito, as pessoas querendo ser valorizadas demais. Se você chama a atenção deles, sente ferido. Porque ele se senta num clube social. Eu pago meu dízimo para ser bem visto. Enfia esse dízimo lá nos infernos. Mas queira a palavra que rasga seu coração, que te intimida, que faz você sem sangue dos olhos,
Essa é a palavra que liberta. Meus queridos, é a maravilhosa graça que faz isso conosco, tão pequenininhos, e o Senhor ainda importa conosco, tão miseráveis que somos. O pecado tem se tornado, queridos, o senhor de muitas consciências, mundo afora, trazendo consequências irreversíveis. É os nossos jovens nas drogas, na prostituição, se matando, roubando, destruindo, porque falta-lhe a verdade de Deus no coração. O pecado tornou o senhor da vida, ele comanda a vida da nossa sociedade. E às vezes nós achamos bonito, nós queremos fazer o que o mundo faz. Eu não posso ser diferente. Não, eu vou lá na piscina, mas eu tenho que ser igual a todo mundo. Se eu for diferente, eu sou cafona. Eu vou na praia, eu tenho que ser diferente, não. Eu tenho que andar com aquele fio dental mais moral do mundo, porque eu não posso ser diferente. E Jesus disse: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. Eu esqueci disso. Que eu sou propriedade de Cristo, é Ele que manda na minha vida. E Ele me escolheu para ser diferente, não foi para ser igual. Se fosse para nós sermos iguais ao mundo, o Senhor não nos tinha chamado. Deixava lá. Mas Ele escolheu Israel e disse: eu te amei. Você vai ser um príncipe para mim. Israel é um povo príncipe de Deus. Assim Ele olhou para nós e disse: eu vou escolher você, mas você é meu príncipe. Príncipe não anda no imoral, nem princesa, anda no mais chique possível, nem que seja aquela roupa velha, mas bem arrumada. Uma vez eu ganhei uma botinona de um irmão meu aqui na cidade, e acho que essa botina já tem 5 anos. E aí o povo ia tudo arrumadinho nas reuniões, que eu era presidente do conselho de pastor, e ia para as reuniões, ia nas reuniões com o prefeito, com juízes, os cabas, tu vai de botina. Eu disse: onde tu entrar com esse sapatinho, que eu entro com essa botina. E olha lá que eu sou mais bem visto que você. Porque eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em representar o Senhor que eu sirvo lá na reunião. A palavra que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou reprovar lá. Eu quero que o Senhor esteja do meu lado. Então, queridos, a consciência das pessoas endurecer, eles não conseguem sair mais do pecado. Eu tive um irmão que morreu, tanto bebê, irmão biológico. Eu ia visitá-lo de férias, abraçava com ele, orava com ele, disse: não precisa orar comigo, eu vou para o inferno. Olha como estava a mente daquele indivíduo. Imagine a impotência, a inutilidade, o fracasso que eu sentia numa hora daquela, de não poder fazer nada, e aí ainda bem que eu esperava no Senhor. Ele morreu. Não precisa orar para mim, eu vou para o inferno. É assim que as pessoas têm visto a vida. Eu já estou no inferno. Você está achando que o inferno é a casa da vovó. Não. Lá é sofrimento eterno. Eterno, para nunca mais acabar. Quando este pecador se depara com a verdade, com esta verdade, recebe essa verdade na sua vida, o seu mundo transforma em outro. Se não transformar, ele não recebeu. Quanto tempo tem gente dentro das igrejas tapeando todo mundo que não muda, rapaz, não muda. As igrejas têm umas pessoas tão fuxiqueiras que se cortasse a língua deles, eles falavam pelo ouvido. Não muda. O que eu tenho com a tua vida? O que você tem com a vida do outro para me falar dela para você?
Isso é maledicência. Eu chegar na tua casa, na tua vida, comentar a vida dos outros, você nem conhece. Aí você vai falar assim, eu sou de Jesus. Eu não sei qual Jesus. Porque o libertador não habita junto desse tipo de coisa. Você já viu quanto nós gostamos de falar a vida dos outros? Porque você tem, às vezes você nem conhece o outro está falando, engolindo, enfiando goela abaixo com você, assunto que você nunca nem viu. Isso é doença, meus irmãos, isso é doença. Eu preciso ser liberto, dizer para o Senhor, me liberta, deixa eu deixar o outro lá feliz. Para a humanidade, quando ela se depara, o pecador depara com a verdade de Deus e deixa essa verdade governar a sua vida, ele transforma. Romanos capítulo 6, versículo 18. Uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Eu agora sou servo da justiça. Você sabe o que é uma pessoa justa? Eu sou servo de andar certo em linha reta. Eu sou agora filho da honestidade, da verdade. Versículo 19. Falo como homem por causa da dureza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros a servir a justiça para a santificação. Você usava seu corpo para desgraça, a verdade entrou no seu corpo, agora pega esse corpo e doa ele ao Senhor. A sua língua era má, malvada, fuxiqueira, lambacenta, mentirosa. Você encontrou a verdade, agora ela vai ser usada para Cristo. Calma, será que é tão difícil entender isto? Você já pensou o tanto de gente que está perdendo tempo em igreja? Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz assim, o advérbio de tempo está no presente. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o vosso fruto para a santificação, fim é a vida eterna. Eu não vim cá para melhorar seu casamento, não. Isso é um problema seu, você que tem que ajustar aí. Eu simplesmente te dou a orientação. Eu não vim para curar a doença. Eu posso até fazer isso, mas leva o médico. Ele disse, agora, porém, liberto do pecado, transformado em servo de Deus, tende em vosso fruto a santificação. E aí você vai ganhar a vida eterna. É isso que Deus veio nos oferecer. A liberdade vem nos trazer essa grandiosidade. Recebe a sua vida, o mundo transformou. Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Meu irmão, sou livre. Irmão, sou livre não é para fazer o que eu quero, não. Sou livre para fazer o que Ele quer. Porque tudo que eu for fazer, eu vou acertar. Então, eu vou acertar tudo. Todas as colocações de Deus na minha vida, eu vou acertar. Tudo que eu vou fazer, eu vou acertar. Porque diz Gálatas 5, para a liberdade foi Cristo nos libertou, permanecei, pois agora firmes, e não submetais de novo o jugo da escravidão. Não volte àquela miséria que você era. O que acontece é que hoje as pessoas convertem por emoção.
Eles não convertem pela razão do crer, do sofrer, do ser liberto, do procurar ser melhor a cada dia. As pessoas vão para a igreja buscando um interfúgio humano pessoal. Eles estão atrás de benefício próprio, sem preocupar com a santificação que vai nos levar à glória eterna. A verdade, ela é libertadora. Se eu continuo nos mesmos erros, eu ainda não a recebi no meu coração. Porque é impossível receber a verdade de Deus e continuar com os mesmos erros, com a mesma vida. É impossível. Porque a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Quando Ele põe a mente dele na minha, eu começo a ver o mundo do ponto de vista de Deus. Eu começo a ver o pecador como Jesus vê. Eu começo a ver o criminoso como Jesus vê. Eu começo a ver a igreja como Jesus vê, em santificação e verdade. Aí nós somos dominados e governados pela verdade de Deus. Façamos isto. Procuremos dizer ao Senhor, eu sei que vai doer, mas me liberte. Coloca a verdade em mim como um reino. Eu sou súdito desse reino. Eu vou ser comandado por ela. Aí eu vou aprender a amar, vou aprender a perdoar, vou aprender a falar menos. Eu vou aprender a reprovar aquilo que Deus não aprova. A verdade me libertou. Outro dia eu vi um provérbio dizendo assim: por quê que a pessoa foi falar de mim para você e ele se sentiu tão confortável? Por que alguém foi falar de mim para você e aquela pessoa se sentiu tão confortável? É porque você estava aprovando. Você é da mesma linhagem. Você é cúmplice. E quando você tem a verdade, você tem nojo. Porque está falando do seu irmão. Daquilo que Jesus comprou. Que Deus nos abençoe e que vocês levem essa mensagem para enriquecimento da sua vida espiritual. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão.